Bom, pessoal, boa tarde para todos, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós estamos iniciando mais um episódio aí do Hangouts Podcast, Fale com o Maestro, e hoje nós temos o prazer de receber a Aline Sardal. Se eu pronunciei corretamente o sobrenome dela, uma querida colega, amiga aí de muitos anos aí, desde o tempo da faculdade, que hoje é residente aí nos Estados Unidos, e a gente vai entrevistar ela, conversar um pouquinho sobre a vida profissional dela, sobre os trabalhos que ela tem realizado, tudo o que envolve aí a carreira da Aline, que é uma carreira que eu tenho acompanhado, admiro bastante, sempre admirei muito o trabalho dela, sempre desde a época em que eu nem sonhava em estudar regência, eu estava preocupado em tocar o Haydn lá e fazer a prova da estadalzinha. A Aline já regia já, então ela tem, eu perto dela assim, eu estou muito longe ainda, tenho que estudar muito ainda para poder ter a bagagem, o background que ela tem. Então é um prazer recebê-la aqui, poder trocar essa ideia. Eu estou trazendo, primeiramente, assim, eu estou trazendo as pessoas que eu sempre quis conversar, porque eu e a Aline, a gente sempre conversou, sempre trocou ideia, mas é sempre assim, ou em festival, ou na faculdade, ou no trabalho, nunca paramos assim para trocar uma ideia, conversar. Verdade. Porque a correria aqui em São Paulo, eu mal vejo os meus parentes. A verdade é essa, é muita correria, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Bom, Aline, seja bem-vindo, é um prazer recebê-la, e eu gostaria que você começasse aí se apresentando e falando um pouquinho aí sobre você. Obrigada pelo convite, Israel. É verdade, faz muito tempo que a gente não conversa, né? A gente fez alguns cursos de regência junto, além da faculdade. É verdade, a gente se encontrava por aí, conversava sobre as partituras, e agradeço demais o convite, me senti honrada, foi uma surpresa muito agradável quando você me contactou. Obrigada mesmo. Me sinto muito feliz de dividir um pouco que eu tenho, a minha experiência, e espero colaborar aí com o seu podcast. Parabéns pela iniciativa, é muito importante que essas coisas aconteçam hoje em dia. Bom, meu nome foi pronunciado de uma maneira americana, gostei de ver. Aqui meu nome é Aline Sardão, eu tenho um tio no meu nome, mas o tio não é pronunciado. Eu tinha essa dúvida, eu não sabia se eu colocava Sardão ou Sardal, eu fiquei bem preocupado com isso. Eu já estou numa crise de identidade, né? Porque já tem 6 anos que eu sou Aline Sardal. Aqui não existe o tio, né? Eles não têm esse fonema, e não existe nem no teclado, na verdade, para você digitar isso. Então, Aline Sardal. É como eu sou conhecida aqui, mas tudo bem. É uma crise de identidade que eu consigo viver com isso. Eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos desde 2014. Eu moro na Califórnia. Eu vim para cá para obter meu mestrado em regência. Antes disso, eu morei a minha vida inteira em São Paulo e estudei música em São Paulo. Comecei tarde, comecei com 18 anos. E eu vim para cá, como eu disse, para pegar o mestrado em regência. Eu não tinha intenção de ficar aqui. Eu não vim de mala para ficar, para morar aqui, né? Eu vim para estudar e deixei a vida me levar. E até então, a vida tem me conduzido para exercer alguns trabalhos aqui em diversas áreas. É uma coisa que eu gostaria muito de conversar a respeito da atuação do maestro nos Estados Unidos. Você chama uma pessoa um maestro aqui nos Estados Unidos, ele é considerado de diversas maneiras diferentes, né? Não é somente o cara que está, que nem o Gustavo Dudamel, que está na frente de uma orquestra importantíssima. Ele sim é um maestro, mas também um professor de uma high school que rege uma banda, ele também é maestro, e existe campo de trabalho para todo mundo aqui com essa profissão. Ótimo. Então vamos começar do começo. Você estava lendo um pouquinho sobre a sua biografia, tem disponível na internet, né? Ele falou que você começou com 17 anos estudando contrabaixo, porque é interessante isso, a gente até falar sobre isso, porque você mantém assim como eu, você mantém tanto a regência quanto o instrumento em dia, né? Então como é que foi o seu início aí como contrabaixista? Eu comecei tocando contrabaixo elétrico, eu era adolescente, e a gente estava montando na igreja que eu frequentava uns anos atrás, eles montaram um grupo e todo mundo tocava violão, né? Não toca violão. E aí a galera juntou 5 violonistas, um tecladista e um baterista, e o responsável pelo grupo falou, eu preciso de um baixista. Eu levantei a mão e falei, eu posso tocar baixo.
Eu nunca nem tinha pego um contrabaixo na mão. Mas aí eu tinha um baixo em casa e eu comecei a estudar baixo, gostei do instrumento, me desenvolvi no instrumento, então esse é meu background, tocando contrabaixo no mundo popular, digamos assim, porque instrumento elétrico não tem muito a ver com orquestra, né? Mas paralelamente a isso, eu me interessei muito por regência, então quando eu tive meus 20 anos, eu troquei o meu curso na FAAM, estudei na FAAM, eu comecei como contrabaixo elétrico lá na minha graduação, e eu troquei para regência. Então, eu tenho meu diploma em regência coral e orquestral e composição, mas paralelamente eu continuei estudando com professores particulares o meu instrumento. E eu mantive isso quando eu vim para os Estados Unidos. Eu vim para cá para prosseguir na carreira de regente, mas eu atuo tocando contrabaixo elétrico e hoje acústico também. São as duas coisas que a gente tem que manter, né? É muito importante para o maestro, inclusive, você ter um certo nível de performance para você dialogar com os músicos, né, da sua ensemble, da sua orquestra, do seu grupo, enfim. Como é que foi na época lá da FAAM? Conta um pouquinho como eram as aulas, quem foram os seus professores de regência, né? O período, mais ou menos, que você... Porque eu entrei na FAAM em 2003, no segundo semestre de 2003. Então, eu passei para aquele momento de transição, né, do curso... E ainda estavam, né, os grandes professores, mas foi bem na época que começou a ter aquela tradição. O Rizek faleceu logo em seguida, foi bem naquela tradição. Como é que foi estudar com esses professores? Fala um pouquinho sobre eles. Bom, eu comecei na FAAM no Castelinho ainda, né? Eu estudei lá no Castelinho, lá na Liberdade, e eu tive o privilégio de ter aula com os grandes mestres da música. Meus professores de regência foram o maestro Abel Rocha, e a Naomi Munakata, que inclusive a gente relembra que nessa semana completou-se 1 ano que ela faleceu devido à Covid, né? Ela foi minha professora de coral, e Abel foi meu grande mestre de regência orquestral, regência coral, e a gente tem contato até hoje, assim, ele foi de mestre a um grande amigo. Me dando conselhos não somente de música, mas conselhos de vida, né, para trazer a experiência de vida para o palco. Isso é muito importante também, ele me elucidou bastante com relação a isso. De harmonia, eu tive o prazer de ter aula com Marisa Ramírez, que também hoje é uma grande amiga. Ela me ensinou muita coisa sobre harmonia. Orlando Mancini, meu professor de contraponto, professor de análise, o grande Rizek, fiz aula com ele, musicologia, harmonia superior, fiz aula com Roberto Saltini também, e esses foram os meus grandes mestres óbvio, Sidney Molina, professor de apreciação musical, um grande musicólogo, e graças a Deus eles foram meus mestres, me ensinaram tudo que eu sei, e a gente tem um relacionamento até hoje de amizade, de troca de ideia profissional. Eu fui muito abençoada nesse sentido. Eu tive o prazer também. O Rizek, eu assisti só uma aula dele, não aguentei, por causa do cigarro. É verdade. Era o Rizek e o cigarro, era o pacote inteiro, não tinha como. Primeiro que eu não entendi nada, da aula dele. A aula dele, assim, eu fiquei boiando do início ao fim, mas eu sempre amei a harmonia, mas eu não entendia nada, né? Eu tinha muita dificuldade nessa área. Primeiro que a vida toda só toquei, né? Era só tocar, e aí chega na faculdade, você já tem esse nível de professores, e hoje a Marisa também é uma grande amiga, continuo em contato com ela, fiz os cursos dela, coisa e tal, sempre trago ela para dar formação, mas na época lá a Marisa não tinha boi não, na aula lá, tacava a matéria lá e se vira, se você não entendeu, vai buscar a monitoria lá. Pois é, sabe que... Eu prefiro a Marisa de hoje do que da época da faculdade. Marisa sempre com chicote na mão. Eu fui monitora da Marisa no final da minha graduação, e eu lembro que tem uma lenda que a Marisa, ela fez aula com o Rizek, né? A Marisa Ramírez foi aluna do Rizek, e ela chegou um dia para o Rizek e falou assim: Rizek, a gente precisa conversar, porque eu entro na sua sala, a única coisa que eu entendo que você fala é bom dia. O que você fala depois de bom dia, eu não entendo mais, porque de verdade, o Rizek, ele estava ele era de outra dimensão, assim, as coisas que ele falava era bem complicado de acompanhar, ele era de uma inteligência absurda, né, era difícil mesmo. Era difícil de acompanhar.
Mas era impressionante, assim, as analogias que ele fazia com tudo, né? Ele colocava música em todas as esferas, ele falava sobre a Grécia, ele usava muito Platão, Sócrates, era uma coisa absurda, assim, você sentia o seu cérebro cansado no final das aulas com ele. É uma coisa assim que, infelizmente, eu não tive a maturidade para saber aproveitar o Rizek, porque realmente eu era bem cru mesmo. Eu entrei na faculdade na mesma época que eu entrei na ULM, então, assim, a diferença de 1 ano e meio, assim, então eu não tive nem tempo de ter uma bagagem, porque eu vim da igreja, aprendendo tudo errado, cheio de vícios, né, até você corrigir as coisas e colocar as coisas no lugar, mas graças a Deus a gente ainda conseguiu ter aula com esses grandes professores, que eles me influenciam até hoje mesmo. O Abel, eu cheguei a fazer um semestre ele foi meu professor de análise. Uhum. Aí ele saiu porque ele entrou acho que na Unesp, se não me engano, ele saiu da faculdade. E a Naomi, eu acho que eu vacilei, mas é coisa de moleque mesmo. Eu devia ter aproveitado para fazer, tive a oportunidade de fazer aquelas aulas optativas, eu deveria ter feito. Eu me arrependo. Eu poderia ter feito até hoje, tinha pensado, poderia ter feito regência na faculdade e eu já fazia EMESP, né? O LM, podia ter feito trompete. Mas, enfim, a gente é cada coisa que... São coisas que a gente não pensa na época, né? A gente era muito novo, né? A gente estava naquela idade de 16 a 25 anos, a gente é muito novo nessa época, é muita informação, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e a gente é obrigado a fazer escolhas que hoje, décadas depois, a gente fala, puxa, será que foram os melhores? Mas era o melhor que a gente podia fazer na época, né? Então, acho que a gente tem que valorizar isso também. É verdade. Logo após que você fez a sua formação acadêmica, você começou a trabalhar aqui em São Paulo com regência. Como é que foi a sua vida profissional aqui em São Paulo? Imediatamente depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar como professora no Projeto Guri. Primeiramente como Associação Amigos do Projeto Guri, e depois teve uma transição de administração de OS e teve uma reorganização do projeto. Eu trabalhei para as duas organizações. E eu fiquei trabalhando durante muitos anos como professora de coral, regente de orquestra de cordas, professora de teoria, professora de musicalização. Então foi uma conjunção de regência com o magistrado, né? Não foi simplesmente regência performática. A minha regência performática ficava por conta dos cursos que eu fazia, masterclasses com maestros que vinham primordialmente daqui dos Estados Unidos para o Brasil, mas foi aí que eu fiz a minha primeira atuação. Eu fiquei uns bons 10 anos fazendo trabalhos exclusivos, sem seguir para o mestrado e pós-graduação. Você foi regente da banda jovem, né? A banda infanto lá do Guri, a banda jovem do Guri? Sim, uma das, né? Porque eles não têm um regente fixo. Eles convidam regentes para participar por um determinado programa. Ah, tá. Acho que tem o microfone ligado aqui, tá vazando ar. Era o Christian Castilho. O Christian Castilho, que acabou de entrar, ele é maestro também, colombiano, mora aqui no estado de São Paulo, extremamente conhecedor, assim, de material de banda, Ótimo. Vai ser grande maestro, assim, Christian, queremos você aqui, né? Eu quero conversar com você também. Ele é claro, só um pouquinho que eu estava trabalhando aqui em outras coisas, e aí foi que a alarme me fez pular, né? Então, mas desculpa, já estou me juntando a vocês, só um momento. Tá bom, então, Christian. Então, querido, é um amigo aí também, aí maestro aí dos bons, professor de madeiras, excelente. Trabalhamos juntos na Fundação Lia Maria Aguiar. Também foi professor do Projeto Guri. E como é que foi sua experiência lá na banda, né? Que repertório que você chegou a trabalhar com eles lá e como é que você desenvolveu lá? Eu trabalhei primordialmente com orquestra de cordas, porque como eu sou da família das cordas, o meu envolvimento com a banda foi mais aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que quando você trabalha com banda no nível educacional, você tem que ter um conhecimento técnico do instrumento, porque você não fala somente de música, você tem que falar de técnica, você tem que falar de embocadura, você tem que falar de produção sonora. E eu não tinha capacidade técnica, não tenho até hoje,
de instruir um aluno como tocar um instrumento de sopro. Não é a minha expertise, eu não toco instrumento de sopro. O que já não acontece com instrumento de cordas. Então, como eu estava falando no início, né, a regência de orquestra jovem pressupõe a parte performática e a parte didática. Então, eu trabalhei mais na orquestra de cordas lá. Eu trabalhei bastante com arranjos da Carl Fischer, né, que é uma editora daqui dos Estados Unidos, e coisas similares da J.W. Pepper. Então, eles pegam grandes repertórios sinfônicos, músicas folclóricas, e eles adaptam em grades, assim como para banda, faz para cordas, faz para coro e orquestra sinfônica e tal. Então, era primordialmente o que eu usava para trabalhar com os meninos do Projeto Guri, tanto da Associação Amigos do Projeto Guri, quanto do Guri Santa Marcelina. Que é muito didático o approach, né? E é fácil, e é bem musical, e é super divertido. Você falando disso, né? Na quarta-feira eu vou conversar com o Larry Clark, que ele era um dos grandes aí, que trabalhava na Carl Fischer, né? Uhum. A gente até tá no projeto aqui, o professor Camilo Pinto, que acabou de entrar aqui, ele é o professor de cordas, ele tá até trabalhando no repertório dele com as cordas, né? Uhum. É um material muito legal para cordas. Sim. Não só para cordas, como também para sopros, né? E hoje ele tem a editora dele própria, ele montou a editora dele própria. Então a gente vai estar conversando com ele. Aí na quarta-feira a gente vai fazer um hangout com ele. E eu devo trazer aí ele é um dos três para mim, um dos três grandes, né? Larry Clark, James Swearingen e Robert W. Smith. Eu vou tentar trazer, assim, vamos ver, né? Então, uhum. Vamos ficar na torcida, todo mundo vai sair ganhando se você conseguir. Nossa, porque eu acho que eles são tocados aqui no Brasil e as pessoas não sabem nem quem são eles aqui, né, na verdade, né? A verdade é essa. Conforme essa técnica brasileira muito boa de pirataria, todo mundo fica tocando o repertório desses compositores. Sem saber do que se trata. Sem saber do que se trata, sem saber conversar com eles, né? Então, eu quero trazer esses... E acho que a internet é muito válida em relação a isso. E como é que foi... então, depois de você passar desses 10 anos trabalhando no Guri, desenvolvendo esse projeto, foi daí que você foi para os Estados Unidos? Foi daí que você começou a pensar no projeto do mestrado? Como é que foi isso? Porque em um determinado momento da minha vida, eu gosto muito de dar aula, eu sou uma pessoa da sala de aula, eu gosto disso, né? Eu nasci numa família de professores, mas chega um determinado momento que você oferece o que você tem, né? E eu falei, poxa, eu preciso aprender mais, eu preciso... reciclar, não somente com cursos, eu gostaria de ter um diploma, e eu pensei nos Estados Unidos, porque eu já falava inglês, e porque desde sempre, eu sempre admirei vários aspectos do ensino americano, então eu comecei a mandar e-mails, conversar com pessoas, conversar com amigos que já moravam aqui nos Estados Unidos, é muito importante isso, né? Não foi na cara e na coragem. Algumas pessoas, de verdade, elas às vezes me perguntam assim, então você acordou um dia e foi para os Estados Unidos? Não, né? Um dia acordei, fiz a mala, falei, vou para os Estados Unidos. Não. Então eu passei um período conversando com muita gente, entendendo como é que seria a vida acadêmica aqui, quais são as minhas possibilidades de bolsa, quais não são, o que eu preciso escolasticamente, didaticamente, o que eu preciso saber, o portfólio, o que eu preciso fazer. E aí eu escolhi algumas universidades e fiz as minhas aplicações, né, que são as minhas inscrições. Algumas coisas pessoais aconteceram no meio do caminho, a minha mãe adoeceu, eu tive que adiar um pouco a minha vida por causa disso, enfim. E aí eu acabei vindo para a Califórnia estudar na Azusa Pacific University com o Christopher Russell. Eu vim, inclusive, com outro colega brasileiro, que se você não conhece, eu gostaria de indicar Daniel Paes. Conheço. Ele fez o mesmo curso comigo na mesma época e hoje ele é um professor de alto nome. Onde que é essa? Em Minas? Ele está em Lavras, eu acho. Pois é. Ele deu aula Pois é, foi com ele que eu estudei aqui. Então nós dois éramos colegas, estudamos com o mesmo professor. E como você vê, né, a vida vai para lugares diferentes. Ele foi para um canto, eu fui para o outro canto, e a gente estava no mesmo lugar, recebendo a mesma instrução. E eu fui para cá. Ele deu aula para mim na pós-graduação, ele veio... O professor que ia dar aula para a gente,
ele passou no concurso e foi para que é o Hermes, que eu entrevistei na terça-feira. Ele foi para Manaus, aí a gente ficou sem professor. Aí ele estava aqui de férias aqui no Brasil, aí ele ficou um semestre aqui dando aula para gente, até que ele se acertou, porque ele não sabia se ele voltava, se ele ia, para onde que ele ia, o que ele ia fazer, né? Mas foi muito bem. O Daniel é muito didático, assim. Eu acho que ele é muito sério. Ele é uma pessoa bacana, gente boa pra caramba. Mas, assim, ele é muito sério em termos de tratar a música. Ele tem uma visão muito... que eu gostei muito. Ele me influenciou bastante. Eu vou trazer ele também para trocar uma ideia. Mas ele é uma pessoa, assim, que as pessoas deveriam conhecer mais ele. Ele tem uma aproximação, né, musicológica, histórica, muito fundamentada para todas as peças que ele rege. Então é muito importante conversar com ele nesse sentido. Ele é um profissional muito sério nesse quesito. Eu admiro demais o Daniel. E ele foi um grande incentivador meu, sabe? Acho que a gente teve uma sinergia muito legal na faculdade, assim. Ele me incentivou a fazer os concursos, aí fazer concurso. Aí, graças a ele, assim, eu fui para Minas Gerais fazer o laboratório orquestral lá do Maquete. Ele foi um cara que me incentivou bastante, assim. E é uma pessoa que quase da mesma idade, né? A gente é quase mais ou menos tudo da mesma idade, assim, e é legal ver isso, assim, né? Porque é muito competitivo, né? A gente vive num mundo muito competitivo, né? Você aí nos Estados Unidos, né? Então, eu queria até fazer um parênteses. Por exemplo, recentemente aconteceu essa semana, 4 dias atrás. Aqui tem diversas ofertas de trabalho, que infelizmente, pelo que eu tenho acompanhado, não é realidade no Brasil. E eu também não sei se você conhece esse outro nome que eu vou jogar aqui na mesa, o Wilker, José Wilker. Ele toca trompa, ele é um maestro muito querido. Só por internet, mas... Ele é uma outra pessoa que seria muito interessante você conversar. Ele é um maestro muito querido, ele tem uma atuação absurda com bandas, ele tem uma experiência absurda nos Estados Unidos inteiro com regência de banda. E ele também veio para cá, ele fez o Art Certificate dele com um grande trompista, James Thatcher, que gravou todos os grandes filmes daqui dos Estados Unidos. Depois ele fez o mestrado dele, enfim, ele é um cara sensacional. E se você põe assim, nós somos competição, né? Ele é regente, eu também. E tem uma vaga só. E aí eu fiquei sabendo que tinha essa vaga em aberto, eu liguei para ele imediatamente. Eu mandei a minha inscrição para essa vaga. E eu falei para ele, Wilker, manda também. Aí teve até uma questão de uma terceira pessoa, falou, puxa, mas isso será que não é uma competição? Eu falei, não, assim, é competição? É, nós estamos tentando a mesma vaga, mas às vezes essa é a dele, às vezes essa é a minha, às vezes não é de nenhum de nós dois, é de uma terceira pessoa, mas tem lugar para todo mundo. Acho que é muito importante que a gente se ajude, né? Então, eu sei de uma vaga, eu falo para o meu colega, eu dou material para o meu colega, eu tenho a partitura que ele não tem, eu compartilho. Eu acho que isso é muito importante. O nosso mundo já é muito fechado, as pessoas, já tem muita gente querendo colocar faca nas nossas costas. Se a gente não se ajuda, fica muito mais difícil. Não é também que eu falo assim, não me contrata, ele não é assim. Vou deixar o contratador decidir. Mas eu acho que nós temos que nos ajudar sempre que houver essa possibilidade, de qualquer maneira possível. Seja falando de vaga, seja falando de repertório, seja trocando uma ideia, seja organizando um texto, seja indicando aluno, porque tem lugar para todo mundo se a gente se ajuda. Não, eu concordo plenamente. Assim, a gente tem aqui um grupo... Tem 2 grupos, na verdade, falando de masterclass de regência, né? Porque antes a galera escondia, né? Não sei se aconteceu com você, mas eu já vi acontecer comigo. O pessoal escondia as masterclass que ia rolar, não falava nada. Daqui a pouco você viu o cara lá regendo. Nossa, abriu, você não ficou sabendo? Então a gente criou um grupo aqui em São Paulo de masterclass. Tá todo mundo, a galera da academia da USESP, todos os caras que estão estudando regência a sério. Também tem algumas pessoas amadores também que estão lá, então a gente troca informação, material, porque não é muito assim. Eu conversei uma vez com a Laranjeira, a Natália, quando eu estava conversando com a Natália, falei assim, outra queridíssima, uma querida, fofa, né? Uma incentivadora muito também da nossa arte aqui. Você falou assim, Natália, é tão difícil estudar.
É tão difícil estudar música, mas é muito mais estudar regência. É caro estudar regência. É caro no Brasil estudar regência. Você vai fazer... Eu sou aluno do Tibiriçá, eu já cheguei a gastar R$1.000 por mês fazendo aula com o Tibiriçá. Sabe? Não é uma realidade. Não é a realidade do brasileiro você investir. Eu estava tirando da minha mesa para poder ter a melhor aula que eu pudesse ter, que naquele momento era o Tibiriçá. Por quê? Porque é caro estudar regência. É caro estudar regência. Eu queria ir para a Europa, fazer curso, fazer concurso, mas é impossível. O euro quase R$7. Como é que você vai fazer um concurso, alguma coisa? Então, se a gente fica segurando informação ou dificultando de um entrar para reger uma masterclass, reger porque às vezes acontece isso, você vê nitidamente que a pessoa, às vezes, não estou falando no caso da Natália, mas já vi isso acontecer. O cara não dá oportunidade porque tem medo, porque o cara talvez seja melhor do que ele. E aí ele fica nessa puxando. E assim, a única coisa, só existe uma pessoa que perde com tudo isso, é a categoria. Exatamente. Somos nós. Porque quanto melhores maestros tiverem, melhores estudantes tiverem, melhor vai ser a geração futura, sabe? Que já é essa geração já é muito melhor do que a que veio antes, porque hoje a gente tem acesso a YouTube, Spotify, DVDs que antes eu estava pensando hoje, eu estava lembrando do Cláudio Abbado, eu tenho a quinta de Mahler do Cláudio Abbado, eu paguei R$125 lá na... Você pega no Spotify. Exatamente, isso R$125, nós estamos falando de 2005, o salário mínimo era 400, era R$400, e hoje você pega de graça no YouTube, e eu fiz um cachê, e eu paguei, comprei o DVD, e hoje em dia você tem tudo acesso na internet, então tá mais fácil hoje, né? Hoje tá mais fácil para as pessoas, então eu acho que a gente realmente tem que partilhar, e esse projeto é realmente... Até um maestro, um colega amigo meu, falou assim, nossa, você é cheio dos contatos, hein? Porque você tem que conversar com as pessoas. Às vezes você coloca a pessoa num pedestal tão grande e nunca para conversar com ela, né? Eu me lembro, Israel, como se fosse hoje. Uma vez o maestro Abel perguntaram para ele qual seria o grande conselho dele para um estudante de regência. E ele falou assim, o meu maior conselho é tenham amigos. Né? Tenham amigos e façam contatos. Porque, como você bem pontuou, regência é muito cara, é de difícil acesso financeiro. Os cursos são todos fora do país. A gente não tem um curso de qualidade no Brasil como a gente tem na Europa ou nos Estados Unidos. Para mim, que moro aqui nos Estados Unidos, fazer um curso aqui já é caro. E eu só tenho que ir daqui da Califórnia para uma cidade vizinha e pagar o curso. Imagina se você tem que colocar hotel, passagem internacional, visto se você não tem visto. Então, é financeiramente muito inviável. Quando o Abel fala tem amigos, ele está sendo muito sábio com as palavras dele, porque com amigos você consegue treinar a sua regência. Nós, como instrumentistas, eu pego o meu contrabaixo ali, fecho a minha porta, eu toco a minha música. Se eu quiser praticar minha regência, eu vou reger, como diria Naomi, o meu coral de anjos, a minha orquestra de anjos, porque eu não tenho 60 pessoas que falam, bicho, senta aí e toca uma sinfonia para mim. Não tem isso, não existe, né? Agora, se você tem amigos, você pode falar, olha, você toca aqui comigo, você acompanha meu gestual, você me dá um feedback do que eu estou fazendo, né? E isso no primeiro momento. Num segundo momento, é essa questão do networking, né? Se você é agradável, se você é comunicativo, se você é oportunizador, se você compartilha com as pessoas, se em algum momento fala assim, puxa, abri uma vaga aqui para professor de cordas nessa escola, quem que eu vou chamar? Eu vou chamar o Israel, porque além de ser competente, ele é gente boa, sabe? Então, porque você se fez conhecer, porque você fez contatos, porque você cultivou uma amizade, a sua chance de conseguir o seu lugar no mercado de trabalho é infinitamente maior do que aquele cara chato que esconde material, que não conversa com ninguém, que fala mal de todo mundo pelas costas e que é extremamente competitivo sem considerar as pessoas no seu caminho. Né? Então, a competição ela é boa, né? Apesar do... Quem que falava isso? Era o Dvorak que falava que competição era para cavalos. Para cavalos, né? A competição ela é boa quando você
faz você ir para frente, né? Naquela questão de você, poxa, eu vou continuar batalhando, eu perdi aqui, onde que eu tenho que corrigir para eu continuar seguindo em frente, para ir melhorando? Quando a competição para eu estar aqui, eu preciso derrubar X e Y, né? E a gente tem essa oportunidade de diversas vezes na vida. Olha, eu tenho uma história, que tem a ver até com a pós-graduação, de um maestro, um querido amigo meu, já é falecido hoje, que na época não era meu amigo, e me ofereceram a vaga dele. E eu desempregado, precisando de trabalho. Me ofereceram a vaga dele, eu não sabia que era ele que estava lá, eu perguntei, tem alguém lá nessa vaga? Aí falaram, tem, a gente quer substituir ele. Aí eu falei assim, não, tá, não quero. Se tem alguém, se a vaga tivesse aberta, não tivesse ninguém contratado, eu aceitaria, mas eu não aceito com o cara, eu não sei nem quem é, eu não aceito lá. Passou 6 meses, quem entra na pós-graduação junto comigo? O maestro que era dessa vaga. Já pensou se eu tivesse derrubado ele? Eu já passei por isso, também é uma situação bem chata, infelizmente acontece, assim, não é uma coisa que eu ia falar, acontece no Brasil, isso acontece. Isso Pessoas acontece. são assim, independe do lugar do mundo. Né, mas eu acho muito importante nós como classe, né, como amigos, nós não somos amigos no sentido, a gente não está junto o tempo todo, mas nós temos que prezar uns pelos outros, né, a gente tem que defender a classe. Eu acho muito importante que a gente tenha essa ética, assim, é muito, muito importante. Eu acho que e por experiência própria, eu nunca perdi por pensar e por agir assim. Talvez eu não tenha conseguido aquela vaga específica para aquele momento específico, mas eu tive outra. Né? Então, oportunidades sempre aparecerão. Verdade. Desculpa, tem alguém com a mão levantada, o maestro Christian, a gente pode dar oportunidade para ele agora ou você tem um outro... O Christian tem portas abertas aqui, meu querido amigo Christian. Fala aí, meu maestro. Bom, tá aberto, tudo bem? Primeiro que tudo, Aline, é muito prazer te conhecer, sempre é bom conhecer mais pessoal. A pessoa do dia foi você. Agora que eu com esse negócio de lockdown, eu estou fazendo até uma coisa lá no Ceará, com ensino coletivo, conheci mais pessoas. Hoje, a pessoa do dia foi você. Que bom. Muito grato por isso. Bom, a gente muda, eu que sou estrangeiro aqui no Brasil, a gente muda de cenário e tem uma nova perspectiva. Eu aprendi muitas coisas da Colômbia vindo morar aqui. Tá? Muitas. Agora, você lá nos Estados Unidos, estando em outra perspectiva, você observou essa questão política que acontece aqui no Brasil, porque a gente, infelizmente, aqui, sem política, não faz cultura. Está muito ligado, ou seja, é incrível aqui no Brasil como está ligada, ou como está empenhada, não sei se seja o mesmo significado, está ignorada, talvez, a palavra. Ou seja, está muito ligada, depende da vontade política. Então, você enxerga isso nos Estados Unidos, ou lá é aquela situação almejada por nós, que é a competência que te abre o caminho? Então, eu gostaria de saber como é. Entendi. Na questão política, é aquela questão do jeitinho que você está falando, não a política legítima, mas aquela política suja. Aquela política de ser um amigo. Eu sou prefeito e eu te coloco. A política de ter influência, né? Entendi. Isso, essa mesma política. É tal do QI, né? O que indica. Pois é, essa questão do QI, né, dessa questão da indicação, existe em qualquer lugar, Christian. É uma coisa que, assim, se você tem a sua organização, e é uma coisa pequena, você vai prezar por colocar lá alguém que você sabe que você vai ter confiança em trabalhar com. Né? Então, existe, sim, tanto que existem as cartas de recomendação. Qualquer emprego que você queira aqui, você precisa de ter uma carta de recomendação, e essas pessoas vão entrar em contato com essa carta de recomendação para eles terem certeza que ela não foi forjada. Né? Então, Israel, a Aline me disse aqui que você recomenda ela. Recomendo, ela é uma pessoa de extrema competência, eu confio no trabalho dela, trabalhei com ela não sei onde, ou então, bicho, não contrata ela, que se você contratar ela, você está roubado. Mas existe essa questão. O que eu acho que aqui o jogo é mais aberto, né? Então, quando tem a vaga, todo mundo manda o seu currículo, todo mundo manda a sua carta de recomendação, você tem que passar pelos critérios, e aí você é contratado ou não. Não é uma questão assim, chama o teu amigo e tá tudo certo.
né? Quando a gente está falando de um emprego institucional, né? Quando é cachê, aí não. Né, eu já trabalhei como contratante de cachê. Então, uma empresa me contrata e fala, você precisa me montar uma orquestra para tocar esse repertório no dia tal com tantos ensaios. Eu tenho o meu roster aqui, né, que é o meu número de amigos que eu tenho lá, que ó, esse toca violino, aquele toca trompete, eu mando e-mail para todo mundo e falo, cachê dia tal, paga tanto, quem está disponível? Quem fala sim, vem. Mas essa é a vida do cachê, não é um trabalho institucional. Então, essa é um pouco da diferença que eu vejo olhando de fora. Infelizmente, aí no Brasil a gente vê que existe sim essa questão do chama o teu amigo e às vezes você é mais competente do que o outro, mas não é uma coisa só do Brasil não, viu, Cristian? Isso acontece em qualquer lugar e tem muitas instituições muito sérias no Brasil também. A questão é você tem que se fazer conhecer. Às vezes você tem toda a capacidade de ter um emprego, mas você não ficou sabendo do emprego. Você não foi informado, porque você não está no mercado de trabalho, você não tem o seu networking. Então, por mais competência que você tem, e por mais injusto que você ache que essa vaga tenha caído na mão do fulano e não da sua mão, às vezes a falha é nossa, de não nos colocar, de não conversar com as pessoas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não sei se é isso exatamente que você estava querendo saber. Perfeito, eu respondi umas 5 vezes. Muita coisa que eu estou tomando nota. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Castilho. Isso é uma verdade. Fala um pouquinho aí para nós sobre como é que foi seu mestrado aí na Azusa. A Azusa é uma universidade batista, né? Ela é uma universidade cristã, eu não sei exatamente qual denominação, eu não sei se é batista, mas ela é uma universidade cristã, sim. O que na parte de mestrado não tem muito significado a parte cristã, porque essa parte religiosa não faz parte do currículo de mestrado, mas faz parte do currículo de graduação. Então, se você estuda dentro da graduação, você tem que fazer todas as partes competentes de música, mas ir ao culto, que eles chamam de chapel, né? Você tem que todo domingo lá no chapel, você tem que fazer alguns trabalhos acadêmicos de alguns assuntos bíblicos, porque ela é uma universidade cristã. Eu não tive esse contato, não se aplica a parte de graduação, né? Graduação aqui é pós-graduação. Eu vi que tem um curso aí de ministro de louvor, né? Um curso para você ser ministro de louvor. Você chegou a ter contato, ver como é que é a grade curricular? Não vi, não era meu campo de interesse, mas aqui você faz mestrado, PhD, graduação, qualquer tipo de diploma que você possa ter em noção, você faz tanto para ser ministro de louvor, quanto para ser ministro, de ser pastor, né? Ser pastor, ser teólogo, né? Eu trabalho como diretora musical em uma igreja presbiteriana. É um trabalho que eu consegui através de um aplicativo, né? Eu mandei o meu currículo, assim como todas as outras pessoas, eu passei por todo o processo de entrevista, eles nunca me viram na vida. Olha só. Eu tive algumas indicações, claro, porque eles pediram, eles entraram em contato com essas recomendações e eles optaram por seguir comigo. Eu estou trabalhando com eles desde 2015. O pastor, que é o líder dessa comunidade, ele é pós-graduado, ele tem PhD em teologia, né? Então, isso é uma coisa que as denominações aqui, cada qual com as suas... com os seus objetivos, com seus dogmas, mas elas prezam por isso. Você tem que ter uma formação acadêmica para exercer qualquer atividade do clero aqui. Falando de aplicativo, eu acabei de entrar no Fiverr. Conhece o Fiverr? Não conheço. É um aplicativo também de arrumar, só tem nos Estados Unidos, freelance para você dar aula ou você vender uma edição de vídeo. Alguma coisa assim. Eu estou fazendo isso porque fazendo uns freelas, né? Tem vários aplicativos que você arruma pequenos trabalhos e você ainda paga em dólar ainda. Então, você vende um trabalho de $10, você está vendendo... Tá rico, né? Tá rico, entendeu? É tudo online hoje em dia, né? E tem que se atualizar, porque aqui no Brasil, a maioria da galera não sabe o que vai fazer da vida. Eu imagino, dói meu coração ver essas notícias, viu? Eu tô empregado, mas eu não recebo salário, eu vou pro 3º mês, assim. Puxa. E assim, provavelmente, assim, não vai ter solução, assim, vai haver uma mudança aqui no paradigma do projeto e vai ter que volto para estaca zero.
novamente, não só eu, como um monte de colegas. Então, a gente tem que... Eu vivo de aluguel, né? Eu tenho que pagar aluguel, tem conta para pagar, tem coisa. Então, a gente... Se a gente não souber... Mas, assim, eu tô tranquilo, porque eu já passei por tantas vezes isso na minha vida... que eu já aprendi a ser resiliente, né? Então, a gente vai para... o Kleber tá falando, você tá nessa também, o Kleber lá trabalha com a gente. Eu já sou mais resiliente em relação a isso. Então, eu já passei por essas coisas e eu corro atrás, né? Vou fazendo, vou criando projetos, a gente vai indo para frente. Mas é complicado. Mas conta um pouquinho aí como é que foi a... mestrado. Como é que você... Então, foram 2 anos de curso, eu tive 100% de bolsa de estudo, mas no sentido assim, não foi que eu fiquei de graça só estudando, não, porque, assim, cada realidade é uma realidade, mas eu tive o que eles chamam de assistantship. Então, eu ajudei os professores na graduação, dando aula de teoria, dando aula de apreciação musical. Eu também tive um trabalho part-time na universidade, como estudante internacional, isso vale para todos. Você pode trabalhar até 20 horas semanais dentro do campus, e esses trabalhos, eles podem ser qualquer coisa, desde tirar xerox até lavar chão de cozinha, limpar o banheiro, dirigir carro, dar aula para... Assim, é qualquer coisa, não existe glamour em vida de estudante. É serviço, porque você tem que pagar aluguel. E você tem aquelas 20 horas para ganhar o mínimo que eles pagam, que na época, eu acho que quando eu trabalhava, era $13 por hora, que é um valor muito baixo para os padrões da Califórnia, mas é o padrão mínimo e a universidade paga isso. E você pode trabalhar 20 horas por semana. E o trabalho que aparecer, você pega. Né? Então, é lavar louça, é servir, e aí você tem que dar conta disso. No meu caso, eu ainda tinha assistantships para cobrir a minha mensalidade, minha tuition, então eu tinha que dar aula, corrigir paper, o professor dá aula para, sei lá, 400 alunos, aí ele manda os alunos fazer trabalho, ele não vai corrigir os trabalhos, quem corrige é a gente fica o dia inteiro lá dando nota para os trabalhos dos professores, mas isso pagou o meu curso, né, então eu trabalhava na universidade, trabalhava para os professores e tinha que dar conta de fazer a minha parte prática da regência, que era um trabalho bem complicado, era repertório atrás de repertório, de diversos grupos, e os famosos papers, que são os trabalhos acadêmicos. Então, você tem outras matérias, e você tem que entregar um trabalho de 20 laudas em inglês, e você tem que ser, além do conteúdo ser adequado, você tem que escrever com uma linguagem acadêmica, um inglês acadêmico, né? Não pode ser um inglês qualquer. Aí você tem o acesso do International Center, você tem um lugar onde você leva o seu trabalho e pessoas, sabendo que tem muitos alunos internacionais aqui, que talvez não tenham o domínio do inglês, eles ajudam você a corrigir gramaticalmente o seu trabalho, o que um aluno americano não precisa fazer se ele tem um certo domínio da gramática. Então não é uma coisa fácil não, viu? No Instagram a gente põe foto no sinal de Hollywood, porque eu tô aqui em Califórnia, né, eu vou lá na Calçada da Fama, ponho foto na Calçada da Fama, então o pessoal pensa, a Lili tá na vida boa, tá na praia da Califórnia, mas... Aí tem que ralar, né? Qualquer aluno, em qualquer lugar dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, inclusive, a gente sabe, não é fácil. Você acorda, trabalha, estuda, no dia seguinte faz a mesma coisa, conta moeda para pagar o aluguel, e tenta se graduar da melhor maneira possível. Então, foi bem sofrido, poucas refeições, mas eu não me arrependo nem um pouco. Foi muito importante em qualquer sentido. Eu cresci musicalmente, eu fiz amigos, eu tive oportunidades de trabalho, eu conheci muita gente legal no meu mundo profissional, no meu mundo de amizade, e eu sou muito grata por todos esses momentos. E fora a visão de mundo, né? Se você ir ficar uma semana já fora do país, já muda totalmente a sua visão. Você morar em uma outra cultura, aprender e respeitar essa cultura, né? Porque eu acho que isso que é o legal. Você entender a cultura que você está inserida e pegar o melhor do que ela tiver, acho que você muda para sempre, né? A sua visão, a personalidade. Isso é muito interessante, você cresce, né, você cresce, exatamente o que você falou, a sua visão de mundo se amplia, você percebe que não está tudo fechado no lugar que você cresceu, né, que você nasceu e cresceu,
né? Tem muitas outras coisas, tem muitas variantes. E aí, fazendo o link com o que eu disse antes, isso te dá experiência de vida, e quando você traz essa experiência de vida, principalmente para nós maestros, a gente lida com coletivo, né? E quando a gente lida com o coletivo, a gente tem que ter essa capacidade de ler o coletivo. E essa experiência de vida ampla, né? Se a gente consegue entender diversas visões de mundo, eu imagino, eu espero, é o que eu pelo menos espero para mim e para a nossa categoria de regentes, que a gente consiga extrair isso do grupo que a gente está liderando, né? Respeitando cada um, a individualidade de cada um, a arte de cada um que eles têm para oferecer, e aí a gente consegue fazer um trabalho mais adequado, não sei, nem mais alguma coisa. É verdade. Aline, como é que foi, depois que você saiu do mestrado, né, eu vi que você começou a reger grupos, tem o coral presbiteriano, mas você regeu algumas orquestras também, aí como é que foi isso aí, como é que você chegou nesse A primeira coisa que eu fiz quando eu saí da universidade, eu me graduei em maio, né, o ano letivo aqui começa na metade do semestre, né, começa em agosto e vai até maio, não é de janeiro a dezembro, demorou um pouco para me adaptar com essa realidade, mas o ano letivo terminou em maio, me formei, e eu viajei para a Noruega. Eu fui fazer um curso de regência lá na Noruega, regência de banda, que, como eu disse no início da nossa conversa, é um problema que eu tenho. Eu não sou instrumentista de sopro, então eu tenho que adquirir uma nomenclatura mais adequada para sopro. Eu fui lá para a Noruega, fiz um curso maravilhoso com regentes lá da Academia Sibelius. Foi muito interessante, eu não imaginava que ia ser tão bom assim o curso. Aí eu voltei para os Estados Unidos. Quando eu voltei para os Estados Unidos, aconteceu uma coisa esquisita, porque geralmente não é assim, geralmente a gente procura um emprego, né? Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu recebi uma ligação da diretora executiva da Orange County Symphony, e ela falou que ela gostaria de fazer uma entrevista comigo, porque estava aberto o cargo de diretora musical, e ela tinha ouvido falar de mim, ela ouviu falar do meu trabalho, e ela ouviu falar da minha seriedade, da minha musicalidade, então ela gostaria que eu fosse uma das entrevistadas. Aí eu volto a dizer, eu não vejo isso como, eu não estava tirando oportunidade de ninguém, mas eu me coloquei no mercado de trabalho, eu me fiz disponível. E aí, porque as pessoas ouviram falar de mim, um dia ela chegou para alguém e perguntou, puxa, preciso de alguém, quem que eu chamo? Ah, tem fulano, ciclano e Aline. E aí ela me ligou, ela entrou em contato comigo, eu também estava disponível nas redes sociais, eu tinha website, porque as pessoas precisam me achar, né, a gente vive no século XXI. Eu conversei com essa senhora e decidimos fechar contrato, foi quando eu peguei a minha primeira orquestra profissional, eu fui diretora musical da Orange County Symphony por 2 anos. Nossa, e aí, de novo, é um projeto que é mais glamouroso falando do que porque na verdade é montar, né, chamar músico, montar repertório, os músicos não eram pagos, eles tinham uma ajuda de custo, então se você vai optar por tocar num lugar que tem uma ajuda de custo, ou se você vai optar por um emprego fixo, todo mundo aqui precisa pagar aluguel, obviamente que eles iam optar pelo emprego fixo, mas aí eu vou voltar àquilo que o Abel falou, tem amigos. Aí eu cheguei para os meus amigos e falei, olha, eu sei que eu não estou te pagando quanto eu deveria, mas eu preciso fazer um concerto, você pode me ajudar? 60% da orquestra fizeram porque eles me consideravam, entendeu? E obviamente que eu comecei a brigar para que eles fossem pagos, porque era o meu trabalho como diretora musical. Então, teve muito labor, teve muito trabalho por isso, foi tudo muito sofrido, mas como tudo que a gente faz, quando a gente está lá no palco, é tudo muito gratificante, né? No palco compensa, né? Todo mundo esquece que... E todo esse processo de conversar, de ir atrás de lei, e levantar dinheiro, e conversa com advogado, e conversa com produtor, e aí a gente vai ampliando o networking, vai ampliando, e isso me levou a uma outra orquestra. Eu fui admitida como fellow, primeiramente, que é uma bolsa de estudo para acompanhar a California Philharmonic, que é uma orquestra profissionalíssima aqui dos Estados Unidos. Eles fazem concerto no Walt Disney Concert Hall, que é a casa da LA Phil, que é onde o Dudamel rege. Então, todo verão eles fazem concertos lá. Eu fui admitida como fellow dessa orquestra por um verão. E por mais uma vez eu tentei ser séria,
comprometida com o trabalho, fazer um trabalho sólido, e esse fellow se transformou num convite para se tornar a regente associada da orquestra no próximo ano, que foi quando eu comecei a trabalhar no Disney Hall como regente assistente do maestro Vitor Werner. Então, assim, uma coisa leva... Eu acho que você não pode ter só o contato, como você também não pode ter só a sua competência. Uma coisa tem que andar muito aliada com a outra, porque se eu chego no lugar porque alguém ouviu falar de mim, a Aline é gente boa, mas se eu não consigo fazer acontecer, eu não fico lá. Agora, se eu faço acontecer, mas eu sou arrogante ao tanto, sabe? Aí as pessoas falam assim, não, muito obrigada. Eu conheço quem faça também, mas que é mais prazeroso de trabalhar. Então, é uma coisa que nós como regentes, nós não somos somente músicos, nós somos administradores. Né? Então, como administradores, a gente tem que ter competências múltiplas, a gente tem que entender de dinheiro, a gente tem que entender de lei, a gente tem que entender de psicologia, a gente tem que entender como conseguir dinheiro, a gente tem que entender de produção, porque às vezes você não vai ter dinheiro para contratar um produtor, e você tem que fazer tudo acontecer sozinho com talvez 2 amigos que sejam tão loucos como você. Então foi uma coisa que eu aprendi na prática. Outra coisa que eu aprendi na prática foi assim, olha, você tem $700 e eu preciso que você alugue música, alugue espaço de ensaio, pague músico, alugue o tímpano e ainda faça um concerto. Então fazer dinheiro render. Então, que o repertório que eu vou escolher, porque eu tenho pouco dinheiro, eu não posso alugar, eu não posso contratar uma orquestra de 60 músicos. Então, que repertório que eu faço com uma orquestra reduzida? Que repertório que eu faço que o público vai querer assistir? Porque não adianta fazer um repertório que eu consigo fazer, mas que o público não tem interesse nenhum em assistir. Porque todo esse trabalho vai ser em vão. O tripé não vai estar completo, né? Você tem o compositor, você tem o performance, você tem a audiência. Você tem que se comunicar com o público de uma certa maneira. E essas são coisas que eu aprendi fazendo. Eu não tive nenhuma aula disso, em nenhum momento. E para não dizer que eu não tive aula, como eu disse, eu tenho uma relação de amizade e uma relação profissional com o Abel até hoje. Todo esse processo que aconteceu, desde o momento que eu fui contratada por orquestra, a primeira pessoa que eu liguei foi o Abel. Eu falei, Abel, eu fui contratada, e agora? E aí ele começou a me falar, ele começou a me guiar, e me dar muitas dicas, né, que provavelmente ele falou na época que eu estudava com ele, mas eu era tão nova, e isso não fazia nenhum sentido quando eu tinha 17 anos de idade, que eu não consegui trazer isso para a minha realidade, mas agora tinha uma aplicação imediata, então quando ele conversou comigo, eu consegui compreender melhor como fazer isso acontecer. Por isso que é importante a gente ter mentor, né? A gente sempre ter alguém mais experiente que a gente, para que a gente possa conversar e ter orientação. Eu acho que a mentoria, hoje a gente faz mentoria para muita gente, né? Para colegas, eu mesmo já conversei com você, Aline, como é que a gente faz para estudar aí? Você me orientou, me deu várias dicas que são valiosas para mim. Com certeza, a mentoria é muito importante na nossa carreira. Ter mentores, pessoas mais experientes que a gente, que possa encurtar, né, esse caminho, né, que é difícil, né? Uhum. É verdade. Aline, que repertório você chegou a fazer com essas orquestras, assim, que você acha que foi legal, que você realizou? Você realizou algum desejo? Que todo maestro tem a chance, quer fazer aquela sinfonia, quer fazer aquela obra, e quando tem oportunidade, eu vou fazer essa. Nossa, é tanta coisa. Eu acho que eu regi Brahms, eu sempre quis reger a 4ª Sinfonia de Brahms e a 9ª de Beethoven, mas esse desejo eu não realizei com essa orquestra não, porque é uma orquestra grande, né, e eu realizei na universidade. Uma coisa muito importante quando você vai escolher uma universidade para ter o seu mestrado, para fazer um curso que seja de verão, é muito importante que você se preocupe com o tempo de pódium que você vai ter. Né, porque muitas universidades falam, eu te ofereço o curso de regência, mas efetivamente na frente da orquestra você vai ficar 10 minutos. A Azusa Pacific University te oferece bastante tempo na frente da orquestra, do tipo assim, o professor fala, amanhã o ensaio é seu. Então, durante 1h30, durante a semana inteira, ou para preparar o repertório do seu concerto, é você e a orquestra, não mais ninguém. Então, nesse processo, eu fiz repertórios muito legais. O processo da universidade me deu... eu fiz tema variações do Elgar, eu fiz a 9ª de Beethoven, eu fiz a 4ª de Brahms, eu fiz a 6ª de Tchaikovsky. Então, foram repertórios muito interessantes que eu tive a oportunidade de não somente estudar,
eu fui na frente da orquestra e os regi, né? Eu fiz Finlândia de Sibelius no meu recital, eu sempre gostei muito de ópera, eu fiz uma área de ópera no meu recital também. Então eu consegui fazer bastante coisa na universidade. Como diretora musical de uma orquestra, como eu tive que atuar com uma orquestra clássica primordialmente, porque eu não tinha dinheiro para contratar uma orquestra romântica, eu trabalhei com um repertório um pouco mais, eu não vou dizer simples, porque não é simples, mas não tão pomposo, digamos assim, com o sonho do maestro, né, de fazer, eu queria fazer, né, sinfonia alpina, não consegui chegar nesse ponto com a orquestra que eu fui diretora musical. Eu regi a Meistersinger com a Calfil, mas foi numa situação de ensaio, não numa situação de concerto. E aí eu estava lá no Disney Hall, que só pelo fato de subir do pódio, que o Cláudio Abbado subiu, que o Leonard Bernstein subiu, já foi uma coisa que eu falei, nossa, que privilégio, né? Eu subi lá e estava aquela orquestra de músicos profissionais, mesmo, que gravam trilha sonora para filmes de Hollywood, que tocam na LA Phil também, e aí eu fiz esse ensaio com eles. Isso foi muito valoroso para mim, mas eu não cheguei a fazer concerto com eles. Você chegou a levar o repertório brasileiro para essas orquestras? Você chegou a reger alguma coisa com eles? Eu tentei fazer Baquiana, eu tentei fazer Vila Lobos, mas é muito difícil conseguir partitura brasileira. É muito caro, é muito difícil conseguir partitura brasileira aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, o acesso, pelo menos eu não consegui coisas para cordas que fossem viáveis financeiramente. De novo, aqui a gente preza muito essa questão do copyright. Então isso que eu ia falar, é diferente no Brasil aqui. Aqui não tem jeitinho americano, não. Aqui não tem isso, ou assim, é tudo muito justo, né? Então, você paga pelas coisas que você produz, né? Então, eu não consegui fazer música brasileira no pouco tempo que eu tive. Talvez por falta de experiência minha, talvez hoje eu conseguisse fazer, mas eu não consegui, não. Bom, o Daniel, ele fez o trenzinho caipira no recital dele, porque na universidade, você está no ambiente universidade, é diferente, né? Sim. Ele conseguiu trazer isso para o recital dele, foi muito interessante o que ele fez no recital de formatura dele. Aline, eu acompanhando você, eu vi que você fez aula com um dos caras que eu mais era fã de moleque, porque eu via lá na igreja, a gente tocava as músicas do Ronquinoli, tocava a metaleira, comia soda, a gente tocava mal pra caramba, mas a gente tocava os arranjos originais, os caras tiravam do CD. CD. Você fez aula ou faz aula com um dos maiores nomes do baixo dos Estados Unidos, principalmente dessa música cristã, coisa mais pop, que é o nosso querido Abraham Laboriel. Ele é o meu mentor e meu amigo. A história com ele me traz lágrima no olho. Acho que eu não vou chorar aqui, tá? Mas eu sou musicista hoje. Eu faço uma tombe bem legal. Maestrina chora, eu faço um corte. Eu sou musicista hoje por causa desse homem. Como vocês sabem, eu comecei a minha vida no contrabaixo elétrico na situação da igreja. Eu comecei a tocar na igreja e, assim como Israel, eu também tocava a música do Ronquinoli, e o baixista do Ronquinoli é o Laboriel, e eu tinha que tocar o baixo. Consequentemente, eu escutava a linha de baixo que ele fazia e falava, gente, o que é esse homem tocando, né? E eu cresci musicalmente ouvindo ele tocar. Então, ele era a minha inspiração de baixo. Algumas vezes, o Ozana Integrity, que é a empresa que traz que representava o Ronquinoli na época, trouxe os músicos para o Brasil. Eu nunca consegui estar na mesma convenção que o Laboriel. Teve um dia que eu cheguei e o Laboriel tinha acabado de sair. E aí eu vim para os Estados Unidos, eu não sabia que ele morava na Califórnia, e eu morei aqui nos Estados Unidos desde 2014, e até que um dia, no Instagram, eu vi um vídeo dele tocando, e eu compartilhei esse vídeo no Instagram em 2019, falando assim, hoje eu sou musicista por causa do Laboriel, né, e agrada muito vê-lo tocar. Uma pessoa comentou nesse vídeo, ele tá tocando aqui na minha frente agora. Eu falei, como é que é isso? Como ele tá tocando na sua frente? Fala pra ele que eu admiro ele demais. E era uma conta de um bar, de um pub, onde ele toca, era um pub de blues, e ele tocava lá toda quinta-feira à noite. E aí eu me programei para ir lá assistir, que era aqui do lado de casa.
Aí eu fui lá uma quinta-feira à noite e tava ele lá tocando com o Gedson, que foi um grande baterista, que ele tocou oh meu Deus, eu vou lembrar o nome da pessoa com quem ele tocou. Just the Two of Us, sabe essa música? Não sei, não vou. Bom, então, Thomas Gedson, grande baterista, Bill Lynch, que tocou com Jerry Lee Lewis, então só tinha gente fera tocando naquele pub, e o Laboriel era o baixista. Eu sentei lá, meu coração até batia mais forte. Imagina você conhecer a pessoa que te inspirou a tocar 20 anos depois. E aí, quando teve o intervalo, eu me apresentei para ele, eu falei, olha, é uma honra, maestro, te conhecer, e muito obrigada pela sua música, a gente tirou uma foto junto. Aí eu pensei, por que não? Aí eu falei, seguinte, você me dá aula, eu gostaria muito de fazer uma aula com você. Só para dizer que eu fiz uma aula com você. Ele falou, olha, me manda o teu material que eu vou dar uma olhada. Eu mandei o meu material para ele e, para minha surpresa, ele falou, olha, eu vou te aceitar como aluna. Não somente me dar uma aula, né? E ele tem 2 alunos, eu sou uma das alunas dele. Oh. E a partir desse dia, eu comecei a fazer aula com o Laboriel. A nossa aula só foi encerrada por conta da pandemia. A gente tem contato até hoje, ele me escreve, eu escrevo para ele, a gente se fala. E quando houver a possibilidade da gente voltar a fazer aula presencial, eu vou voltar a fazer aula com ele, sim. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei do universo, sabe? Poucas pessoas têm a possibilidade de conhecer uma pessoa que tem um significado tão importante assim, né? O Laboriel é muito importante na minha vida musical. Eu me tornei musicista porque eu ouvi tocar. E que dirá fazer aula com ele, né? Então eu tive a oportunidade de aprender a técnica dele, essa questão de técnica flamenca que ele usa, né, no contrabaixo elétrico. Ele começou a me ensinar isso. É a mesma coisa que você fazer aula de composição com Haydn, né? Eu tô bebendo na fonte. E eu fiquei assim, eu não tenho palavras para dizer o presente que foi do universo de ter feito aula. Dá vontade até de parar disso da regência e voltar só tocar baixo o dia inteiro, né? É verdade. Para minha surpresa, quando eu conheci o Laboriel, eu falei, eu sou uma maestrina, né, sou maestro do Brasil. Ele falou, maestro do Brasil? Eu ouvi falar de você. Em que situação que ele ouviu falar de mim, eu não sei. Mas assim, o nosso mundo é muito pequeno, as pessoas comentam da gente, né? Para falar alguma coisa, né? Isso é fato. Né? Então é muito bom que a gente tenha uma postura ética e uma postura amigável, digamos assim, com relação a uma coisa que eu acredito firmemente. Ah, sim, com certeza. Bom, Aline, e quais são os trabalhos que você está fazendo agora? Eu vi que você tem um duo de música brasileira, né? Sim, eu tenho. E o que é que você está fazendo nessa área aí, além da regência, nessa área de música popular nos Estados Unidos? O que você tem feito aí? Eu moro numa casa com outros músicos brasileiros. Julie Jefferson, posso falar em português o nome deles, né? Julie Jefferson. Eles são instrumentistas de corda, ele toca cello, ela toca viola, são casados. E a gente divide uma casa como roommates. E aí a gente resolveu montar esse duo para fazer a divulgação da música brasileira, mais na área popular. Então a gente tem se apresentado conforme a gente tem oportunidade, porque a pandemia, né, meio que fechou as portas, para levar a música do choro, bossa nova e samba, e a aceitação é muito, muito legal dessa iniciativa. Antes do Jefferson, eu tinha um outro grupo chamado Samba de Duas, que era eu, minha violinista, que hoje ela está no Brasil, e a gente chegou a se apresentar muito, mas muito mesmo. Saiu uma reportagem nossa no LA Times, também com música brasileira, mostrando choro, bossa nova, e é impressionante como eles valorizam o que eles chamam de Brazilian Jazz aqui nos Estados Unidos, né? Então eu tenho atuado como performer nessa área, com música brasileira, na área popular. Eu também tenho uma atuação muito forte na parte didática, eu dou muitas aulas de instrumento, de canto, de grupos, e estou atuando como diretora musical em uma congregação presbiteriana. E por enquanto é isso que eu tenho feito. Pô, bastante coisa, né? Queria mostrar aqui para o pessoal aqui o seu canal no YouTube. Tem um Aline Sardal, que na verdade é Sardão, mas... Sardão. Mas é a Aline Sardal. Pedir para vocês se inscreverem lá também, dar uma força lá, tem vários vídeos legais. Eu separei aqui uns vídeos aqui para mostrar para a galera. Aqui tem o Pinheiro de Roma aqui, que você está regendo essa brass band, é na universidade, né?
Essa foi na Noruega, quando eu fui para lá fazer o curso com a Brass Band. Você fez aula de regência com quem mesmo lá na Noruega? Com Bjorn, e eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Ele tem diversos CDs gravados de regência também. É Sagard, Bjorn... Eu não Silva lembro. deles, né? Sagard é o Silva. Né? Tem um festival, um curso muito legal lá eu não sei falar o nome direito, mas é o Palurma, né? Aquele maestro da Academia Sibelius. É um senhor já bem velhinho. Sim. É muito bom o curso dele. Ele é o Elezar de Carvalho Ele é. É difícil... Esse é na Dinamarca. Esse curso é na Dinamarca, mas é muito próximo da Noruega. Mas ele mora em Helsinki, eu acho. Ele mora lá, mas esse curso que você está falando, se não me engano, pode ser que também seja em lugares diferentes, mas eu imagino que seja na Dinamarca. Ele dá na Dinamarca, ele dá na China também esse curso. Tá. Ele tem um festival lá, e na Finlândia ele dá umas aulas lá também. O pessoal que era da turma do Serchini conseguiu em 2014 ou 13, eu não lembro agora direito, eles foram e conseguiram fazer uma aula lá com esse maestro, assistir a aula dele lá na Academia Sibelius, né? E esse cara aí acho que é o grande... É o Elezar de Carvalho deles lá, muito, muito interessante. Eu tenho muita vontade de fazer, só falta aquele probleminha. Vamos ouvir um pouquinho o trabalho ouvir e assistir um pouquinho da Aline Regeno lá nas terras europeias.
deixei só o solo, né? Porque Preciso. como um bom trompetista, a gente estuda a vida toda para fazer esse solo aí do Pinheiros de Roma. Uma coisa linda, né? Que a música leva tão inclusiva, né? Leva a gente para tantos lugares que a gente acho que nunca, não sei se algum dia passou pela sua cabeça que você ia estar na Noruega, regendo Pinheiros de Roma. Jamais nunca passou pela minha cabeça que eu ia reger no Disney Hall uma orquestra. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia para a Noruega reger. Assim, de verdade, música proporciona para gente contatos com pessoas incríveis em cenários maravilhosos. A gente é privilegiado de ter essa profissão. É penoso, é custoso financeiramente, é custoso enquanto tem muita gente fazendo outras coisas, a gente está estudando, né? A gente tem que praticar todo dia a nossa técnica, mas vale muito a pena. Bom, pessoal, quem tiver pergunta, quiser perguntar alguma coisa aí, manda aí no chat, a gente abre aí para vocês perguntarem, tá? A gente já vai se encaminhando já pro final da live, e nesse final da live a gente sempre deixa aberto aí. Se o Kleber quiser perguntar, o Kleber é um regente muito talentoso, viu, Aline? Não sei se você não chegou a conhecer ainda. Ele estudou na FAAN também, um tempo lá. Ele é dessa geração mais nova, né? Trabalha com a gente lá. Ele que cuida da orquestra Infanto lá, que é a orquestra mais iniciantes. E ele é um menino, assim, muito esforçado, assim. Tem um futuro aí muito bom. É aluno ou foi aluno do Cláudio Cruz, lá nos cursos dele. Kleber, você tem alguma pergunta aí? Fica à vontade aí. Aproveita, cara. Tira suas dúvidas agora. Olá, Israel. Olá, Marcina, Aline. Olha, primeiramente, obrigado pela oportunidade e ouvir, né? Todas as colocações foram sem dúvida, inspiradoras para nós, né? E não tenho nenhuma pergunta, só agradecer mesmo, e até é muito bom a gente ver também as realidades também que tem nos Estados Unidos, que não é muito diferente da nossa aqui, né? Não. No quesito, principalmente dessa questão de trabalho, e nada supera o esforço, a dedicação, né? Não é só... O Zé, uma vez a gente conversando, ele falou, não é só talento que leva a gente, mas sim toda a dedicação, todo o estudo e todo o esforço. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Marcina, Aline, Israel, pela iniciativa também do projeto. Muito bom. Obrigada. Prazer te conhecer, Kleber. Prazer todo meu, Marcina. Muito obrigado. Aline, qual é a mensagem que você deixaria aí para os alunos, deixaria para quem quer estudar fora, quem quer ter uma carreira internacional, que hoje você tem uma carreira internacional, lógico que você ainda tem certeza que você tem sonhos maiores ainda, tem o doutorado, tem tudo, coisas maiores ainda virão, mas o que você deixa aí de ensinamento aí para o pessoal, para a gente que ainda está batalhando, assim como você, para alcançar os nossos objetivos? Planejamento e contato. Você tem que ter um plano, mas não seja duro nesse plano, do tipo, eu quero fazer assim, não se feche. Tem um objetivo e abre o seu leque. Mas é bom ter um objetivo. Então, para onde você quer ir? Você quer ir para a Noruega? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender norueguês, por exemplo. Parece ser uma coisa simples, mas é isso. Entenda como funciona o país. Comece a fazer contatos com pessoas na Noruega. Se é para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Qual lugar dos Estados Unidos? E aí se prepare, né? Não confie naquilo que você sabe fazer tecnicamente com o seu instrumento, seja ele regência, seja ele o canto, seja ele um instrumento. Porque existem processos burocráticos que você precisa fazer. Então, seja consistente com isso, né? Tem um objetivo, se prepara. Se você precisa de uma prova X, se você precisa de um documento Y, prepare esse documento e esteja disponível, porque as oportunidades vão vir nesse processo todo, nessa jornada. É minha experiência própria. Você está numa jornada e você acha que alguma coisa vai vir daqui, na verdade vem de lá. Mas se você está engajado, se preparando para algo, você consegue abraçar essa oportunidade que se apresentou de uma maneira diferente. Eu acho que traduzindo tenha os seus contatos, tenha os seus amigos e se prepare com um objetivo, esteja sempre preparada, como se fosse, você não começa uma sinfonia, você não dá um levare sem se preparar. Então primeiro você chega na frente da orquestra, você respira, a música já está rolando na tua cabeça antes, né? E aí você
traz a orquestra para aquilo que já está acontecendo com você. Tem que ser uma aproximação de vida, né? Então, tenha esse planejamento e faça acontecer. Tem uma pergunta em relação a isso até. Você acha que tocar um instrumento abre o leque muito aí para estudar na universidade? Por exemplo, você tocar um outro instrumento ajuda muito para você ganhar uma bolsa melhor aí? Com certeza, porque a tua bolsa, você não ganha 100% de bolsa, assim, eu ganhei 100% de bolsa juntando 30% daqui, 50% dali e tal, mas se você toca em um grupo, você vai ganhar uma bolsa maior. Então, se você toca um instrumento, tem gente aqui nos Estados Unidos que toca 2, 3 instrumentos, então, com certeza isso vai ampliar a sua possibilidade de ter bolsa de estudo. Na orquestra que eu regi na universidade, o fagotista não era nem músico. Ele sabia tocar fagote, mas ele estava fazendo curso de, não sei, de enfermagem. Eu não lembro exatamente o curso dele. Mas ele ganhava a bolsa de estudo dele tocando na orquestra. Então, sim, tocar instrumento te abre muitas portas de bolsa de estudo. Isso é um fato. Ah, que bom. Bom, Aline, eu quero agradecer você ter disponibilizado o seu tempo. Eu sei que não é fácil aí. Nos Estados Unidos, a gente trabalha em horários sempre muito alternativos, né? Muito flexível, a diferença aqui no Brasil. Eu até conversando com o Mr. Clark lá, estava conversando com ele. Quer marcar a partir das 8 horas no horário da Flórida, né? Eu falei, não, vou marcar no horário de trabalho, é melhor para mim. Porque aqui no Brasil não tem horário para nada, né? A maioria das lives 8 horas da noite, não, tem horário de trabalho, mas os horários é totalmente diferente, né? Sim, é verdade. Então, obrigado pela disponibilidade, esse tempo aí, o seu tempo aí, eu sei que você está na correria, e ter partilhado tantas lições preciosas, foi muito bom ter conversado com você. Eu que agradeço, de verdade, foi uma surpresa muito agradável quando você me contactou, eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Eu te parabenizo pela sua iniciativa, isso é muito bom, que a gente se ajude, é muito bom a gente ouvir experiência um do outro, porque isso nos dá ânimo, né? E se vocês tiverem qualquer questão, se eu puder ajudar minimamente com a experiência que eu tenho, mesmo fora dessa live, vocês podem pedir para o Israel meu e-mail, também tem o meu Instagram, vocês podem me contactar por lá. Fala aí seu Instagram aí pra gente aí, por favor. É difícil, Aline Sardão. @Aline Sardão, sem o tio. Sem o tio. O meu e-mail é Aline Sardão, Gmail, @Gmail, e o meu Instagram, vocês me acham pelo meu nome, Aline Sardão também. Mas eu ficaria muito feliz de ajudar, se eu puder, de qualquer maneira. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e um prazer conhecer todos vocês. Que bom. Aí vão lá no canal dela, se inscrevam, dá uma força lá para ela no canal dela. Também sigam ela no Instagram. E já convido vocês, amanhã eu tenho minha segunda entrevista em inglês, estou gastando todo o inglês que eu sei. Amanhã com Alan Hood, professor da Universidade de Denver, da Lamont School. Ele era trompetista do Phil Collins, show de bola. Ele é uma pessoa, querido amigo também, aí, que eu conheci ele nos Estados Unidos, participando lá do Rafael Mendes Institute, que é um festival de música de câmara para metais. Muito bom. Tem o Summit Brass, você já ouviu falar do Summit Brass? É o David Hickman, que é o coordenador, que foi professor da Eastman School, que agora já aposentou. Ele também ele é publicador também, ele também é editora, e ele montou esse festival, e o Alan Hood toca nesse grupo, é professor da universidade, e a gente vai ter um Super Masterclass amanhã, e na quarta-feira, para encerrar esse ciclo, nós temos aí o Larry Clark, que é o grande aí, grande nome aí do ensino para banda, para orquestra, grande compositor americano, bastante bem tocado aí. Tá? Muito obrigado, Aline, novamente, obrigado ao Kleber, ao Christian, ao LGK10, que eu não sei quem é, mas obrigado também, e a todos que participaram, estão assistindo. Sigam a gente nas redes sociais. Esse podcast vai estar no Spotify, eu devo estar subindo logo após aqui, eu já vou subir no Spotify. Hangouts, Fale com o Maestro, vai estar lá o podcast da Aline, vai estar disponível lá, e também no meu YouTube eu vou estar postando um vídeo completo na Maestro Israel Cardoso.
Vai lá, me ajuda lá, que quero chegar a 2.000 seguidores. Eu sou youtuber agora, Aline. Isso aí. Eu sou youtuber. Acho justo. Tudo bem. Muito obrigado, Aline. Boa noite aí. Boa tarde para você, na verdade. E uma ótima semana. Boa noite para vocês, gente. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Até tchau.